dia de reflexão do livro Uma Vida com Propósitos. E o tema de hoje é O que faz Deus sorrir? Esse livro nos diz que o objetivo maior da sua vida é agradar a Deus. E sua tarefa maior é descobrir como fazer isso. Temos na Bíblia o exemplo de Noé, que muito agradou a Deus. Deus quis destruir a terra com o dilúvio, mas verificou que Noé o agradava muito e por isso poupou a vida de Noé. Deus chegou ao ponto de se arrepender de ter criado o homem, porque viu que os homens não o agradavam mais. Mas ele viu algo diferente em Noé, porque Noé fazia coisas que agradavam a Deus. E observando como era a vida de Noé, a gente pode tirar lições de como fazer Deus sorrir. Fazemos Deus sorrir quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé andava com Deus ininterruptamente. Ele sempre estava fazendo algo para agradar a Deus. Chega a ser espantoso, mas o que Deus mais quer é a nossa companhia. O que Ele quer é que nos relacionemos intimamente com Ele, que o conheçamos bem. E isso é muito profundo porque deveria ser o nosso maior objetivo. É um mandamento divino, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Veja só, Jesus indica para amar a Deus de toda a sua alma. Isso quer dizer que você deve amá-lo intensamente, apaixonadamente. Outro exemplo que Noé nos traz é que Deus sorri quando confiamos nele. Foi pela fé que Noé construiu a arca. A arca levou 120 anos para ser concluída. E naquela época não chovia, Noé jamais tinha visto a chuva. Até então a água brotava da terra. Mas Deus prometeu que encheria a terra de água com chuva e Noé acreditou nisso. Mesmo que passavam pessoas zombando dele, ele seguiu adiante e fez o que Deus ordenou. Tinha outra dificuldade para Noé, ele vivia a quilômetros do oceano, então mesmo depois de o barco construído, como chegaria esse barco até o oceano? E a questão dos animais, como ele iria reunir todos os animais, um par de cada animal para poder entrar na arca? Já parou para pensar a dificuldade que era você ficar 120 anos construindo um barco num lugar que não chove, que esse barco iria flutuar nessa água? Noé era constantemente taxado de louco. E nós, até hoje, quem serve Deus, quem faz a vontade de Deus, quem prega a palavra de Deus, é taxado de louco. Muita gente não acredita que Cristo voltará, mas nós acreditamos. E acreditamos porque foi o próprio Cristo quem disse que voltaria e devemos confiar na palavra de Cristo, que é o próprio Deus. Outra forma de fazer Deus sorrir é quando lhe obedecemos incondicionalmente. Deus deu instruções em relação ao tamanho da arca, a forma, que material utilizar, a quantidade de animais que entrariam na arca. E Noé não desviou nem um pouco do que Deus disse. Ele fez exatamente nas medidas e no tempo de Deus. Será que Deus chegasse para nós hoje e pedisse para construirmos um barco tão grande, ainda que nos reuníssemos em grupo para construir esse barco, em um tempo que a gente vive que tem a estação do ano chuvosa? Será que acreditaríamos e faríamos isso? Deus não precisa se explicar no que Ele pede para nós. Ele pede e devemos obedecer. Todo pai sabe que obediência atrasada é desobediência, e Deus mandou Noé fazer a arca naquele tempo, naquele período determinado, e Noé foi exatamente o que ele fez. E se quisermos compreender o que Deus nos manda fazer, primeiro devemos obedecer para depois vir a compreensão. Não devíamos obedecer somente às ordens mais lógicas, mais fáceis, e desprezar as ordens que aparentemente sejam impossíveis, porque não há impossível para Deus. E se Deus nos manda fazer algo, devemos fazer com o coração alegre, porque Deus sabe o que é melhor para nós, embora não entendamos naquele momento, mas com a obediência a compreensão virá. Sabemos que a salvação é pela graça, porque se fosse por merecimento estaríamos perdidos. Por isso obedecemos a Deus não em troca da salvação, mas em agradecimento pelo que Ele nos deu. Constantemente ouvimos alguém dizer: fulano morreu e foi para um lugar bom, porque era uma pessoa tão boa, ajudava tanto aos pobres, era uma pessoa solidária, era compreensível. Mas eu lamento decepcionar você, porque por mais boa que a pessoa seja, ela não tiver Cristo no coração dela, se ela não aceitar Cristo como seu único Salvador,
pessoa não tinha Cristo como seu Salvador, portanto não era filha de Deus. Então não participa da família de Deus. Então sua casa certamente não é o céu. Deus sorri ainda quando lhe damos graça continuamente quando o adoramos. É muito bom receber elogios, não é mesmo? Deus também se agrada de elogios, Ele fica muito feliz quando o agradecemos pelo que Ele faz por nós. Noé agradou a Deus porque tinha um coração cheio de louvor e de ação de graças. E após o dilúvio, ele ofereceu sacrifícios a Deus. Hoje nós não fazemos mais sacrifícios com animais, mas nós fazemos o nosso sacrifício de louvor a Deus. E Deus recebe isso com muito agrado. E quando agradamos a Deus, o nosso coração também se enche de felicidade. É recíproco. Outra forma de fazer Deus sorrir é quando usamos as nossas habilidades. Deus capacitou-nos com diferentes dons. Há em nosso meio pessoas que são médicas, contadores, enfermeiros, professores, donas de casa, caminhoneiros. A cada um Deus deu um dom diferente. E todas essas suas habilidades podem ser usadas para a glória de Deus. Nós somos um vaso na mão do oleiro e o vaso não questiona para o oleiro o que ele fará. Ele vai servir ao fim a que foi destinado. Deus se agrada de você pelos talentos e dons que Ele te deu. Então não tente ser o que você não é. Porque não existem habilidades não espirituais, mas existem habilidades mal usadas. Deus tem prazer também em desfrutar da sua criação. Por isso mesmo Ele nos dotou de 5 sentidos. Por isso nós vemos, cheiramos, sentimos sabor, ouvimos, sentimos o contato na pele. Deus nos ama exatamente como somos. Assim como o Pai ama o Filho, ainda que o Filho não seja perfeito. E nós sabemos que nós não somos perfeitos. Mas mesmo na nossa imperfeição, o que importa de fato é se realmente lá do fundo nós procuramos agradar a Deus. Deus continua olhando lá do céu e ainda procura pessoas como Noé, pessoas que verdadeiramente procuram agradá-lo o tempo todo. Então façamos a pergunta para nós mesmos. Que atitude temos que tomar para que agrademos a Deus? Para que nosso objetivo maior seja agradar a Deus? Porque não há nada que Deus não faça para uma pessoa que tem esse objetivo e confia nele. Então a nossa reflexão de hoje foi: Deus sorri quando você confia nele. O versículo para memorização: o Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Salmos 147, 11. E uma pergunta para meditação: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da minha vida eu preciso confiar mais nele? Fiquem com Deus.